Os legistas têm um dos trabalhos mais malucos de todos os tempos. Eles interagem com cadáveres em um nível indiscutivelmente íntimo que muitos de nós mal conseguimos entender. Alguns podem encontrar uma espécie de beleza nesse trabalho. Eles eternizam os últimos momentos terrenos de um indivíduo antes do enterro. Certas pessoas até capturaram retratos pacíficos de cadáveres no necrotério, provando que, quando visto através de um ângulo muito específico, a morte pode ser bela. Legistas, auxiliares de necrópsia, embalsamadores e diretores funerários foram chamados para darem os relatos dos piores casos em que já trabalharam, e os resultados foram, no mínimo, intrigantes. Alguns são casos inexplicáveis, outros basicamente tristes, mas todos farão com que você seja extremamente cuidadoso se estiver dirigindo, tomando banho ou fazendo afazeres do dia a dia. Lembrando, só continue esse vídeo se você não for sensível e tiver estômago fraco. Vamos lá. Meu irmão me contou sobre um caso em que um cara se envolveu em um acidente de carro e acabou sendo ejetado pelo para-brisa. Quando a polícia e os socorristas apareceram, ele estava sentado do lado de fora do carro, no canteiro, em estado de choque. Mas parecia absolutamente bem, além de alguns arranhões e um braço quebrado. Um milagre realmente. Mas assim que o paramédico o levantou para fazer um exame mais completo, o cara imediatamente desmaiou e parou de respirar. Morreu, mas eles não conseguiram identificar o que causou sua morte súbita naquele momento. Meu irmão fez a autópsia e descobriu que o homem, quando foi lançado do carro, havia caído em cima de uma pequena muda de árvore. Enquanto o cara estava sentado, por ainda estar em choque, provavelmente não percebeu, mas quando o paramédico o levantou, a pequena árvore enfiada em seu ânus saiu perfurando seu intestino e destruiu seus órgãos internos. Ele achou partes de madeira e folhas dentro do corpo. A cena era mais horrível que o normal. Eu fui tanto paramédico quanto legista, então já vi algumas coisas bem feias. Um dos casos mais bizarros foi o sujeito que, na autópsia, teve sua causa de morte declarada como eletrocução. Apesar do fato de que sua casa de fazenda abandonada não tinha eletricidade há décadas. Ele estava lá. O estado de seu corpo, a decomposição, apoiou a conclusão de que ele morreu exatamente onde foi encontrado. Mas não havia maneira possível dele ter sido eletrocutado lá. Ele estava dentro da sua casa de madeira, sem danos no telhado. No meio da sala também não tinha nada. Então é improvável que ele estivesse tocando qualquer coisa potencialmente condutora de eletricidade que poderia ter passado a corrente de um raio através de seu corpo. Apenas simplesmente um caso estranho, com um corpo muito acabado. Minha mãe trabalha na área de transplantes e duas das minhas tias são médicas. No Natal, eu estava em casa. Elas estavam passando o celular uma para outra na mesa, mostrando uma foto no celular. Nela, tinha um cara em uma mesa de autópsia com o seu corpo apodrecido até os ossos, deitado de bruços e sua cabeça erguida totalmente para cima. Acontece que ele era tetraplégico em uma casa de repouso. As enfermeiras simplesmente o colocaram em uma cama certo dia e o esqueceram por tanto tempo que o coitado apodreceu e, como não podia se mexer, não foi descoberto até que alguém sentisse sua falta. Sua cabeça estava daquele jeito, pois era a única coisa que ele conseguia mover, e provavelmente estava desesperado, tentando chamar alguém. Às vezes eu trabalho para meu pai como auxiliar de necrópsia, embora eu não pretenda herdar esse emprego. De qualquer forma, tínhamos um caso de um bebê com síndrome de Down. Foi-nos dito que ele morreu de asfixia, pois dormiu com o rosto para baixo. No entanto, notei alguns arranhões ao redor de sua boca. Eles não eram perceptíveis, a menos que olhasse bem de perto.
Pensei por um momento que ele pudesse ter sido assassinado, mas não contei ao meu pai sobre, porque eu não queria fazer nenhum alarde desnecessário. Essa é a primeira vez que compartilho isso. Acabei encobrindo a verdade, mas tenho me forçado a pensar que vi aquilo apenas por engano e que não era nada. Numa noite, recebemos um corpo de um cara que tinha morrido num acidente de moto. Bom, ele não tinha cabeça. Provavelmente perdeu no acidente. Os policiais de resgate ficaram vagando pelas valas próximas e estradas à procura da cabeça até o raiar do dia. Eles não conseguiram encontrar. Eu estava parado no meu serviço, esperando a cabeça. Foi quando percebi que era muito tarde e eles provavelmente nunca encontrariam. Então, resolvi continuar meu trabalho na autópsia. A descoberta que fiz, quando fui de fato mexer no corpo, me deixou sem dormir por uns dias. Mesmo estando completamente acostumado a ver corpos em estados horríveis, acontece que o cara caiu de uma forma tão violenta e certeira no chão que encontrei sua cabeça dentro de seu próprio corpo. Um grande complexo de apartamentos começou a feder de um dia para o outro. Um cheiro insuportável vindo de um apartamento em particular. O dono foi investigar e encontrou uma velha senhora que morava lá, morta na banheira. Aparentemente, ela estava entrando na banheira para tomar banho e teve um ataque cardíaco. A água estava correndo, já quente, e ela acidentalmente enfiou o pé no ralo, deixando-o tampado. Então o que aconteceu nas próximas 2 horas foi que ela ficou lá, marinando em água quente. Agora você deve imaginar que em algum momento a água acabaria por esfriar, certo? Não, no prédio tinham aqueles aquecedores de água industriais, já que era compartilhado pelo complexo de apartamentos e facilmente atendia a demanda de água quente. Ela estava nessa água quente por algumas semanas, basicamente cozinhando. Quando eles foram tentar mover o corpo, foi semelhante a pegar um frango marinado. A carne caiu direto do osso. O pior caso que já lidei foi de uma mulher idosa e seu filho de 40 e poucos anos. Eles moravam no mesmo apartamento. Ele cuidava dela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso porque a idosa estava paralisada do pescoço para baixo. Mas o cara teve um ataque cardíaco e desmaiou, morrendo ao lado da cama dela. Após cerca de 3 semanas, o proprietário ficou desconfiado quando o aluguel não havia sido pago e os encontrou. Me dá pesadelos pensar naquela pobre velha deitada ali, morrendo de fome, enquanto cheirava o fedor de seu filho morto. A causa da morte dela foi inanição, que eu tive que pesquisar no Google. Também acompanhei um caso na semana passada de uma senhora obesa. Ela tinha caído na banheira e não conseguia se levantar. Devido à forma como ela caiu, ficou sentada sobre as pernas. Quando a encontraram 3 dias depois e a tiraram de lá, suas pernas estavam mortas, o sangue subiu, as toxinas se infiltraram em seu corpo e a sepse a matou. Imagine ficar deitado naquela banheira por 3 dias, vendo suas pernas ficarem pretas. Bizarro. Até a próxima. Obrigado.